comigo a sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos desfrutar um pouquinho da palavra esta noite. 2 Coríntios, capítulo 3, os versículos 1 em diante. Nós iremos ler 12 versículos, que diz assim: começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que é desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, temos tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Amém. Seus olhinhos fechadinhos, Paizinho, obrigado. Tua palavra foi lida e certamente será falada. Então ensine-nos conforme queres o teu coração ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Apenas a título de pano de fundo, de construção da ideia do que esse texto quer dizer, até porque ele serve como base daquilo que a gente vai tentar aprender hoje aqui sobre o ministério do Espírito Santo, que é uma das lições do reino na nossa vida. O apóstolo Paulo está falando de uma cena em que aconteceu no ministério de Moisés e que serviu como base para o tempo de seu ministério. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para estar com Deus e permaneceu com o Senhor durante 40 dias e trouxe de lá as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Quando ele trouxe essas tábuas, a Bíblia diz que o seu rosto fulgurava, isto é, brilhava. Tal foi a presença de Deus lá naquela montanha e o fato de ele ter permanecido sobre o cuidado e sobre a proteção, sobre a provisão espiritual e também física do poder divino, preservado por Deus durante 40 dias em um jejum absoluto, milagroso. Ele voltou lá de cima com seus cabelos mais brancos, sua pele do seu rosto brilhava, desvanecia, não desvanecia à medida que descia, mas durante um bom tempo ficou brilhando. E as pessoas notaram isso e Moisés então submeteu um véu sobre o seu rosto para que no início as pessoas achavam difícil o brilho de olhar para o rosto dele. Em seguida, o rosto de Moisés foi perdendo esse brilho, até porque era natural que isso ocorresse. Mas ele não tirou o véu, ele manteve-se com o véu. E as pessoas imaginavam que o rosto dele ainda brilhava, mesmo que o rosto dele não houvesse mais o brilho do celestial.
E o apóstolo Paulo está aqui parafraseando que Moisés desceu da glória do Monte Sinai, da presença de Deus, a ponto de ter o seu próprio corpo refulgurando a glória do Eterno. E trouxe em suas mãos o que ele chama de ministério da morte, a saber, a lei. Porque todo aquele que não conseguisse manter ou guardar os ditames da lei dada por Deus através de Moisés, naturalmente estava condenado. E a Bíblia diz que nenhum daqueles que ouviram a lei, e nem tampouco qualquer homem, a não ser o Cristo, conseguiu guardar todos os ditames da própria lei. Por isso chama este de ministério da condenação, de ministério da morte. E ele diz que mesmo sendo o ministério da morte ou da condenação, é por isso que ele usa a expressão, a letra mata, o espírito vivifica. Ele não está dizendo em si da ignorância ou do fato de utilizar a sabedoria para aniquilar a ignorância e simplesmente recusando a ação do Espírito. Mas ele está falando da própria lei, que a lei tinha esse poder de condenar, de uma vez que não se cumpriu, obviamente vem a condenação. E diante disso, ele também não usa essa fala para dizer que a lei era ruim, mas ele usa essa mesma fala para dizer que a lei era dada por Deus, era um ministério, era uma coisa incrivelmente boa, mas que o homem não conseguiu agregar para si as leis e, portanto, não pôde viver por ela. E isso, segundo Paulo, era já um ministério glorioso. E tal era glorioso que o próprio rosto de Moisés brilhava ao receber a lei. Porém, o que ele chama de glorioso era desvanecente. Perdeu o brilho ao longo do tempo. O que ele vem tratando agora é que sobre a igreja, o período da igreja, tem-nos um ministério ainda mais excelente. Se o de Moisés, que era o ministério da condenação, utilizando a lei, e cujo brilho do seu rosto era desvanecente, mas era glorioso, diz Paulo, imagina então que tal glória é este ministério, do qual é do Espírito Santo sobre a igreja, cuja glória nunca desvanece e cuja vida permanece. Então ele monta um paralelo. Se era glorioso viver sobre a lei e o brilho desvanecente do rosto de Moisés, tal é a glória, portanto, de viver sobre o ministério do Espírito Santo, cujo brilho não desvanece e o poder nunca acaba. Ele está fazendo essa comparação maravilhosa justamente para nos fazer viajar na ideia desse majestoso Espírito Santo que nos é dado através da fé, pela graça bondosa de Jesus. E para entender esse ministério do Espírito, eu de maneira muito rápida, eu tentarei te levar em alguns versículos ao longo do conteúdo bíblico, para a gente chegar na compreensão do ministério do Espírito Santo na nossa vida. Ele exerce um ministério em nós, sobre nós e por nós. Para isso, eu preciso te levar dado ao início, nos dias de Jesus, para compreendermos isso de maneira muito clara. É bem verdade que meu desejo era te mostrar o Espírito atuando assim, desde o Gênesis, até chegar nos dias de Mateus e até chegar em nossos dias. Obviamente que não dá tempo, mas permita-vos tentar conduzir no Evangelho de Mateus, logo lá no capítulo 3, e você vai perceber que a ideia primária da vinda de Jesus, uma ideia já dita por Deus durante todo o Antigo Testamento, e todo o Antigo Testamento aponta, anuncia, profetiza o nascimento de Jesus. Desde o Gênesis 3,15 aparece Jesus em todos os livros. Agora o que você tem é o cumprimento de tudo isso no Evangelho de Mateus. E para cumprir tudo isso, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele narra os fatos que concernem essas profecias sendo cumpridas. Desde os dias liberados pelos profetas até esse momento aqui, era um tempo de expectativa. E vem agora, portanto, o anúncio de que o Espírito Santo haveria de descer sobre Maria, conforme diz Lucas lá no capítulo 1, e os versículos 35 em diante, onde o Espírito Santo vem sobre Maria com o seu poder, de modo que ela se achou grávida pelo poder do Espírito Santo. Logo, ele começa a atuar aqui. Mas aí logo em seguida você vê a atuação de um certo homem
conforme diz o texto. E esse homem é chamado de João Batista. E ele foi o primeiro da era do Novo Testamento, da Nova Aliança, a viver cheio do Espírito Santo em uma plenitude. Ele inaugurou um tempo onde o Espírito utilizava ele de contínuo, sem que viesse e voltasse. E ele começa a pregar nos desertos da Judéia, nas margens do Jordão. E diz a Bíblia que no versículo 3 do capítulo 3, ele mesmo se chama dizendo que ele é a voz do que clama no deserto. Exatamente porque Isaías profetizou acerca disso. Mas quando João começa a anunciar esse tempo de juízo, de salvação, de novidade que iria vir sobre Israel, e consequentemente sobre todos aqueles que creem na palavra, no versículo 11 ele faz um anúncio profético maravilhoso. Ele diz que todo o ministério que ele está exercendo, embora munido, suprido, impulsionado pelo Espírito Santo, amando do eterno Deus, e ele está convidando as pessoas para o batismo do arrependimento, isto é, o batismo nas águas, do que ficou sendo conhecido como o batismo de João. E esse batismo do qual ele convida para o arrependimento, obviamente pela imersão nas águas do Jordão, era importante, mas ele diz, olha, isso aqui que eu estou fazendo é muito importante, mas vai vir um tempo depois de mim, que vai vir alguém mais poderoso do que eu, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele estabelece essa palavra profética como quem diz, daqui a pouco ele vai chegar. Vocês estão sendo batizados por mim, mas não muito depois desses dias, vocês vão receber aí a presença de um ser inusitado. Até que você percebe Jesus chegando às margens do Jordão, e João, no seu livro, testifica isso quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe que desse momento em diante, onde a Bíblia diz que Jesus foi até o Jordão, e nesse mesmo capítulo 3 do Evangelho de Mateus, precisamente no versículo 13, você vai ver Jesus sendo conduzido até as margens do Jordão para ser batizado por João Batista. E à medida em que João Batista batiza Jesus e ele sai das águas, percebe que algo maravilhoso, você está em Josué 3,13 e não João. Quando você percebe, quando Jesus sai das águas, de repente o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma visível, corpórea, de uma pomba como um símbolo. E você ouve a voz do céu que Deus diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo, formando ali visivelmente e audivelmente a trindade que é exalada em toda a Bíblia Sagrada. Logo você tem, a partir desse momento, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para que ele fosse provado e tentado pelo diabo ao longo de 40 dias. E venceu este maligno, sim, pelo poder da palavra, conforme diz o capítulo 4 do Evangelho de Mateus e de igual modo o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Logo, quando Jesus volta dessa provação de 40 dias, a Bíblia diz que ele começou a pregar, ele começou a anunciar o Evangelho, muito especialmente depois que João Batista fora preso por Herodes. Muito obrigado, pastor Ricardo. E quando isso acontece, a mensagem que Jesus começa a pregar está exalada no mesmo capítulo 4 e o versículo 17, onde ele anuncia a chegada do reino de Deus, pedindo às pessoas que arrependam-se da vida pecaminosa que têm, para que possam viver esse Evangelho. Uma vez pregado isso, Jesus continuou anunciando a chegada desse reino. Ele está agora debaixo do poder do Espírito Santo, que está usando Jesus para poder anunciar esse reino. O Espírito Santo está dando autoridade para Jesus dizer que está para chegar um novo governo, o estabelecimento de um novo governo. E esse estabelecimento de um novo governo passa pela autoridade do Espírito Santo, conforme a gente já viu em dezenas de outras mensagens anteriores. Perceba então que Jesus trabalha pregando isso durante longos meses. Mas quando você vai lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, e o versículo 28, você vai se deparar com uma outra citação de Jesus, totalmente diferente desta aqui. Desta aqui ele está dizendo que era para as pessoas se prepararem, se arrependerem, mudar sua maneira de pensar, porque um novo governo iria chegar. E esse novo governo chegando traria alguns sinais e maravilhas e prodígios e milagres.
É por isso que você vê ele no capítulo 4 do Evangelho de Lucas e o versículo 18, ele anunciando que sobre ele está a unção do Espírito, pelo que o impulsionou a anunciar as boas notícias, libertar os oprimidos do diabo, arrancar as cadeias daqueles que estão aprisionados, dar liberdade aos cativos, curar os enfermos e ainda anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele está falando tudo isso como quem diz: eu estou debaixo desse poder. E quando vocês começarem a ver esses sinais acontecendo, é porque um novo governo está sendo instalado. E quando você chega no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, conforme estava na tela, e o versículo 28, Jesus é questionado por alguém e diz: como é que está acontecendo? Com que autoridade você faz isso? Certamente você expulsa os demônios pelo espírito do demônio. E Jesus então dá essa resposta. Ele diz que se ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, então a casa está dividida. Então o império do maligno não prosperaria. Mas se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus acabou de chegar. Ele está dizendo assim: se eu estou fazendo esses sinais pelo poder de Deus, é porque há um novo governo aqui. Entende? Ele está dizendo: a partir de agora, vocês têm que saber que há um domínio aqui, há um novo governo. Quem detinha o domínio nesse mundo não detém mais. Quem mantinha o governo desse mundo não governa mais. Porque o Espírito Santo acabou de chegar para implantar um novo governo. Foi isso que ele disse. A partir daquele momento, o governo do Espírito Santo, através de Jesus, estava sendo implantado, ou trazido de volta, uma vez que antes ele tinha esse governo. E o homem perdeu esse direito, e agora vem Jesus restaurar esse direito. Portanto, é uma nova era, é um novo tempo. E Jesus passa esses 3 anos e meio pregando debaixo da unção do Espírito Santo, declarando aos discípulos que viria um tempo diferente. Agora percebe que o único que está movido pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, navegando na unção do Espírito Santo, é Jesus. O tempo todo. Os discípulos estão caminhando com ele, estão ouvindo a sua mensagem, estão vendo o poder, estão vendo a unção, estão cheios de fé, porque vê os milagres, mas ainda assim não conseguem crer em Jesus como seu Salvador. Não possuem nada disso. Se não percebam, venha comigo por bondade. Olha o que o texto bíblico fala disso. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Os discípulos estão caminhando com Jesus durante tanto tempo, e dá a impressão que eles, não conseguem crer naquilo que Jesus estava a dizer e a fazer. Se você for no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, e o versículo 31 e 32, você vai ver uma sentença que Jesus diz a Pedro. Vocês se lembram do Pedro? O Pedro, mantenha isso na tela por bondade. O Pedro é aquele mesmo que lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, e o versículo 17 ao 20, você vai encontrar a cena onde Jesus diz assim: escuta, o que as pessoas dizem que eu sou? Então os discípulos dão uma resposta dizendo: olha, alguns dizem que o Senhor é o Jeremias que voltou, é um profeta, é o Elias, ou qualquer outro profeta por aí afora. E Jesus diz: ok, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então o Pedro, tomando a frente, impetuoso, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus de imediato diz a ele: oh, não foi carne e sangue que te revelou isso. E sobre essa tua declaração eu vou edificar a minha igreja, e sobre as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Perceba que Jesus faz a afirmação de sua igreja em cima da declaração que o Pedro faz, mas percebe também que ele diz que a declaração que o Pedro diz não foi o próprio Pedro que pensou, mas foi os céus que revelou ao coração de Pedro. Ele não diz que o Pedro está cheio do Espírito Santo, ele diz que foi-lhe revelado pelo Pai essa palavra ao seu coração. E logo em seguida você vê Jesus repreendendo o demônio que estava sugerindo na cabeça do Pedrão, e ele estava ouvindo o demônio também. Entende? Logo em seguida, minutos depois, Jesus diz que vai padecer e vai se entregar por amor à humanidade, e o Pedrão diz: não vai de jeito nenhum, tu não pode fazer um negócio desse contigo não, larga a mão, rapaz, que besteira é essa, conversa é essa, deixa o povo que se lasque para lá. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Percebe que ali está uma dura guerra entre
Satanás e as coisas que Pedro estava a crer. Agora você se depara no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, e os versículos 31, que Jesus vem a Pedro e diz: Pedrão, olha, Satanás me pediu para cirandar com a sua vida, para peneirar você, para triturar você, para colocar você na moinha. Mas eu roguei ao Pai, eu orei ao Pai e pedi para isso não acontecer. Mas o que Jesus diz no verso 32 é que depois que ele ora, ele diz assim: olha, Pedro, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Agora tenta imaginar comigo um cara caminhando com Jesus 3 anos e meio, ouvindo a pregação de Jesus todo dia, dormindo ao lado de Jesus, comendo a comida que Jesus comia, vendo os milagres que Jesus fazia ali em loco, exatamente visível, assim, sabe, ao vivo, tocável, palpável. E vem Jesus agora e diz: você ainda não está convertido, você ainda não acredita em mim. E a prova é que não era só o Pedro que não acreditava. O Tomé não acreditava, o Bartolomeu não acreditava, o João não acreditava, o André não acreditava, o Judas nem se fala. Todos eles até gostavam e acreditavam no poder miraculoso de Jesus, que ele era o enviado para ajudar a libertar Israel, para se tornar uma nação outra vez, mas não acreditavam que Jesus era o redentor de seus pecados. E por que isso não aconteceu? Por que eles não acreditavam dessa forma? Porque o Cristo ainda não havia sido crucificado, e o Espírito Santo ainda não havia sido dado pelo próprio Jesus. O governo que Jesus estava estabelecendo necessitava desse parâmetro. O Espírito Santo trouxe Jesus ao útero de Maria, preparou Jesus para que Jesus pudesse trazê-lo à terra. É assim que funciona. Agora percebe que, avançando para esse fato, Jesus é preso, todos são dispersos, não fica nenhum ali com Jesus. E a prova desse fato, se você for no Evangelho de João, lá no capítulo 7, em uma das citações mais maravilhosas do Evangelho de João, e o versículo 37, 38 e 39 diz assim, que no último dia da festa, onde Jesus estava em Jerusalém, ele se colocou em pé e disse para todas as pessoas: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem beber dessa água e crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E no versículo 39, percebe que Jesus, aliás, que João explica o que Jesus estava a dizer. Ele fala que Jesus estava falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não fora dado aos discípulos. Ele iria ser dado, mas ainda não fora dado. Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido crucificado, nem ressuscitado. Portanto, o Espírito Santo seria dado a todos, um governo permanente, só depois da cruz. Entende-se? O governo seria estabelecido só depois da cruz, porque a igreja só foi estabelecida depois da cruz, porque a salvação só foi estabelecida depois da cruz, porque o direito de entrar no céu só foi estabelecido depois da cruz. É por isso que a mensagem da cruz é a mensagem mais importante de todos os tempos. Ela nunca pode ser desprezada, deixada de lado, coisa alguma. Por quê? Porque sem ela não tem nada. Entende? Pode-se fazer todo tipo de milagre, como Jesus fez, mas se ele não tivesse terminado na cruz, de nada tinha adiantado. De nada. Entende? E diga-se de passagem que dezenas de outros pregadores antes de Jesus, e há relatos históricos disso, que passaram pelas mesmas regiões da Galileia e fizeram milagres. Ainda hoje. Mas nenhum deles terminou na cruz e se levantou do túmulo ao terceiro dia. E esse é o diferencial de Jesus. Percebe, portanto, que agora ele está preparando essa bênção a ser derramada. É por isso que no mesmo Evangelho de João, você vê Jesus antes da crucificação, ensinando os discípulos, e lá no capítulo 14, é maravilhoso quando você pode ver isso, nos versículos 17 em diante, aliás, desde o 15, Jesus começa a observar o rosto triste dos discípulos, e eles sabem que é chegada a hora de partir. Afinal de contas, o discurso de Jesus é um discurso de despedida. Então ele disse: me amardes e guardardes os meus mandamentos, como quem diz, tudo aquilo que eu ensinei a vocês até agora não foi simplesmente para caminhar comigo, mas vai ter uma prática a partir de agora.
Ele está dizendo: se vocês fizerem isso, sabe, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, aí sabe o que eu vou fazer por vocês? Eu vou rogar ao Pai, quando eu chegar lá em cima, eu vou rogar ao Pai, que o Pai envie outro Consolador. Ele está dizendo assim: eu não vou deixar vocês sozinhos aqui, mas se eu não subir aos céus, o Espírito Santo não virá para estar com vocês. Como quem diz, eu vim preparar toda essa plataforma para estabelecer o novo governo, e o reino chegou, e eu mostrei como esse governo vai funcionar. Os milagres que eu fiz, o andar sobre as águas, o multiplicar o pão, o transformar a água em vinho, o repreender a morte, tudo isso foi para mostrar a vocês que essa é a ação de um novo governo. E quando esse novo governo chegar sobre vocês, vocês farão essas coisas, e farão coisas ainda maiores do que essas. Uau! E ele diz: fica tranquilo, porque quando eu chegar lá eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar a vocês esse Consolador. O versículo 17 do mesmo Evangelho de João, capítulo 14, diz que é o Espírito da verdade, do qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Sabe, é maravilhoso, porque em todos esses 2 capítulos, Jesus começa a explicar como será essa relação do Espírito Santo para com o seu povo. Porém, já lá no capítulo 16 e o versículo 7 em diante, olha o que diz: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O que Jesus está dizendo é: eu preciso morrer na cruz. Eu preciso me entregar, eu preciso morrer e ressuscitar, e depois eu tenho que ascender aos céus, porque se eu não fizer isso, o novo governo não chega. Você está entendendo, queridos? Ele está dizendo: se eu não subir ao céu, Ele não vai estabelecer o governo aqui. Tudo isso que vocês viram através do meu ministério não vai ser efetivado. Ele está dizendo: eu preciso ir à cruz, e da cruz eu tenho que subir aos céus. E ele continua dizendo que quando ele viesse, quando o Consolador fosse enviado, ele executaria um ministério extraordinário, dentre o ministério à igreja, mas à humanidade. Ele viria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Além de tudo isso, ele iria revelar as coisas que o povo ainda não estava preparado para ouvir. Pois Jesus disse na sequência: olha, muita coisa eu tenho para dizer a vocês, mas vocês não são capazes de entender isso agora. Mas quando Ele vier, Ele vos mostrará todos esses mistérios extraordinários. Ele faz essa promessa maravilhosa, e então se prepara para ir à cruz. Naturalmente que você agora tem essa conjuntura de um Jesus partindo para a cruz e os discípulos dizendo: ok, temos que aguardar a presença do Consolador então, que é o que vai nos marcar. Porque agora a fé dos discípulos ainda era apenas uma fé sobre um Cristo capaz de fazer milagre, mas não uma fé sobre um Cristo capaz de salvar o homem do pecado. Por que não tinham? Porque até a cruz, até enquanto Jesus não ressuscita, eles não acreditam. É por isso que no domingo pela manhã, depois que Jesus ressuscita, e Maria Madalena vai ao túmulo, e ela volta, ela corre aonde estão os discípulos, porque o Senhor lhe mandou ir lá. E ela anuncia e diz: o Mestre ressuscitou. E qual foi a fala? Não acredito. Sim, disseram: não acredito. O Pedro correu lá adiante e perguntou aos que estavam à frente o que aconteceu com ele. Eles não acreditavam. Os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús passaram 3 anos e meio ouvindo Jesus, ouvindo a promessa de que ressuscitaria ao 3º dia. Não reconheceram o Messias ao longo de 11 quilômetros de caminhada. Nem só não reconheceram, como demoraram muito tempo e só tomaram ciência de que era Jesus quando Jesus abriu-lhes as Escrituras e lá orou ao Pai dando graça. Aí eles se lembraram: já vi essa oração em algum lugar. Aí que então se lembraram que Jesus havia dito que ele iria ser crucificado, mas que ao 3º dia ia ressuscitar. Vê a lerdeza. Pensamento mais lerdo. Por quê? Porque o Espírito Santo, nos dias em que estavam caminhando com Jesus, não havia sido derramado.
ainda não havia sido dado. Mas do momento em que Jesus ressuscita, e tem que ser do momento em que Jesus ressuscita, porque o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, dizendo que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Significa, se domingo pela manhã Jesus não tivesse se levantado do túmulo, também de nada adiantaria a cruz. Como qualquer outro bom pregador e profeta que morreu, mas não ressuscitou. Para a glória de Jesus, e é isso que nos dá a alegria de levantar as mãos e gritar, é porque Jesus de fato e verdade não permaneceu no túmulo, ele por si só se levantou. E quem o levantou? O Espírito Santo. Ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Como que diz, vem Jesus, chegou a hora de cumprir tudo. Agora, depois da ressurreição, então o convencimento começa a acontecer com os discípulos. O Espírito começa a convencê-los de que o Cristo que morreu na cruz é o Cristo que redime o homem do pecado. É por isso que você se depara com a caminhada dos discípulos. Eles estão 8 dias depois pescando no mar da Galileia, e de repente aparece Jesus e prepara o jantar para eles pela manhã. Isso tudo está no mesmo Evangelho de João, porém no capítulo 20 e os versículos 19 em diante. Jesus está lá preparando o café da manhã, que ao mesmo tempo é janta. A expressão diz, vinde jantai, porque eles não jantaram na noite anterior. Então Jesus, sabendo disso, prepara o café da manhã, que já servia como janta. Ele antecipa as nossas necessidades. Já dá uma mensagem aqui, mas eu vou deixar para outra coisa. Percebe que à medida em que Jesus se estabelece ali naquele ambiente, ele chama os discípulos à praia, e lá, com os discípulos, depois de ter se apresentado, a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Diz o versículo 22, que Jesus diz assim, recebei o Espírito Santo. E soprou sobre eles. E aqueles os quais perdoados os pecados serão perdoados. E aqueles os quais não perdoados não serão perdoados. Percebe que a partir de agora o Espírito está liberado para atuar dentro deles e selá-los para a vida eterna. A ação de convencimento do Espírito Santo agora está sobre o mundo, anunciando a verdade a todo aquele que crê. Percebe-se que os discípulos criam no Jesus de milagres, mas agora eles passam a crer no Cristo ressuscitado, o perdoador de pecados. Mas ainda não é o fim. Por quê? Porque fica Jesus caminhando pela Galileia por mais 40 dias. E agora você se depara com as instruções finais de Jesus, em Lucas no capítulo 24, versículo 49. Jesus dá uma instrução dizendo aos discípulos assim, olha gente boa, eu vou subir aos céus, e vocês devem pregar o evangelho a todo lugar do mundo, mas ficai em Jerusalém, isto é, permaneçam em Jerusalém, até que algo diferente aconteça com vocês, até que algo lá do céu venha sobre vocês, e vocês sejam revestidos do Espírito Santo, ou de poder. Permaneceis em Jerusalém, até que, como quem diz, do momento em que acontecer algo extraordinário, então vocês partem para o mundo inteiro. Mas até então, esperem aí. Quando ele está dando a instrução, no dia em que ele subiu aos céus, em Atos capítulo 1 e os versículos 5 ao 11, está Jesus preparando-se para subir aos céus. É chegada a hora de voltar ao trono. Então tem 500 irmãos ali no Monte das Oliveiras. E Jesus dá as últimas instruções aos discípulos. O coração de Jesus quer levá-los a um novo tempo, um tempo de bênção. Então no versículo 4 ele repete o que disse Lucas no capítulo 4, 49, 24, 49. E diz, olha, fiquem em Jerusalém, esperem aí, até que do alto vocês sejam revestidos. E o versículo 5, Jesus diz assim, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esses discípulos já não eram batizados pelo batismo de João? Já. E agora vem Jesus e diz, permaneçam aí, porque vocês vão receber um negócio maior. Uau! E os discípulos então fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus estava com o pensamento no céu, e os discípulos estavam com o pensamento em Roma.
No versículo 6, os discípulos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que tu vai estabelecer aí as eleições e vai fazer um novo governo e as coisas vão ficar diferentes e vai restaurar Israel para a gente ser nação de novo? E a resposta que Jesus dá é maravilhosa. Jesus diz: olha, vocês não têm nada a ver com isso. Trocando pelo Evangelho segundo Emerson, Jesus diz: vocês não têm nada a ver com isso. Esse é um assunto que não pertence a vocês. Não compete a você saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Fica na sua, como quem diz. Hashtag fica a dica. Enfim. Mas agora, o versículo 8, Jesus complementa, ele dá a direção, uma palavra dura. Mas o versículo 8, ele faz uma promessa. Percebe que no versículo 4 ele disse, ou versículo 5 ele disse: não muito depois desses dias, vocês vão receber a promessa do meu Pai. Ele não disse quantos dias, ele disse não muito depois desses dias. Mas o versículo 8 ele diz: e o que vocês vão receber alguns dias depois? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uau! Agora ele faz a promessa explícita e diz: e quando vocês receberem esse poder, aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ele está dizendo: vai sacudir vocês. Isso você vê se cumprindo em Atos capítulo 2. E nunca mais parou de acontecer. Por que eu estou narrando tudo isso aqui para você? Na perspectiva de tentar te dizer a importância do Espírito Santo. Foi Jesus quem elucidou isso para nós e nos disse que sem Ele era impossível ir avante. Que não dá para fazer nada, não dá para construir nada, não dá para pregar para ninguém, não dá para convencer ninguém sem o Espírito Santo. Foi Jesus quem nos deu a ênfase de quem é o Espírito Santo. Foi Ele que falou da importância que que Ele é alguém tão perfeito, tão humilde, tão santo, tão honesto, tão íntegro, tão doce, tão meigo, que o próprio Deus disse: você pode fazer qualquer coisa até comigo, mas não blasfeme contra meu espírito, não ofenda meu espírito, porque não tem perdão. Deus está dizendo: você pode ofender meu filho, pode ofender a mim, mas não ofenda meu espírito. Uau! Ananias e Safira caiu na bobeira de mentir ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, morreram fulminados na entrada do lugar onde eles se reuniam. E ele continua o mesmo. De modo que o que Jesus enfatiza é que aquele que haveria de ser enviado, como diz no Evangelho de João, no capítulo 14, como já afirmamos, e o versículo 15 em diante, ele diz: outro Consolador. A expressão é outra pessoa, nos mesmos níveis que eu. Ele está dizendo: outra pessoa igual a mim. Outro Consolador, que fala, que orienta, que convence, que pensa, que tem entendimento, que pode ser entristecido, que as pessoas mentem para ele, que pode ser desprezado, deixado de lado, ignorado, mas que conhece a mente de Deus, sabe o entendimento de Deus, conhece a nossa mente, que intercede por nós, que ora, que suplica, que conhece as nossas dores, que é sensível ao ponto de falar para Deus o que passa aqui dentro, antes mesmo de eu dizer. Esse Espírito, que tem essa mente brilhante, uma pessoa especial, extraordinária, e que outras vezes falaremos mais sobre a pessoa dele. É esse mesmo Espírito que Jesus está dizendo: olha, não fiquem sem Ele. Não tentem fazer coisa alguma sem Ele. Observe que o que Jesus está dizendo é: esse governo vai vir. E esse governo vai vir se vocês estiverem dispostos a esperar por Ele. O que Jesus afirma é que a chegada do reino de Deus e toda a conjuntura do reino que acaba de ser inaugurado por Jesus passa inevitavelmente pela descida do Espírito Santo sobre nós. Então diga para quem está ao seu lado: não há reino sem o governo do Espírito. E a igreja precisa compreender isso. E eu tentei te mostrar de maneira breve essa introdução até chegar aqui. E você vai perceber que ao longo dessa trajetória da igreja, desde quando o Espírito Santo inaugura um tempo de portas abertas para o reino de Deus, fazendo da igreja
o reino visível e prático aqui na terra. Ele começa a atuar de forma maravilhosa e retumbante, como vocês têm visto e estudado na escola dominical, exatamente o livro de Atos, como já frisou o pastor Marcos Fialho. Dentro dessa conjuntura você vai encontrar 28 capítulos de pura atuação do Espírito Santo. Você vai ver no capítulo 1 ele trabalhando para levar Jesus aos céus. No capítulo 2 você vê Jesus chegando aos céus e trabalhando para enviar o Espírito Santo na terra, e ele vem sobre a terra. No capítulo 3 você vai ver o Espírito Santo trabalhando na entrada do templo, utilizando Pedro e João e promovendo um grande rebuliço diante do Sinédrio. No capítulo 4 você vê ele chacoalhando as bases de Jerusalém e promovendo uma comunhão tão imensa que as pessoas querem o que elas estão vendo nos seus filhos. No capítulo 5 você vê o Espírito Santo trabalhando internamente nas pessoas, promovendo um temor extraordinário para que eles compreendam que ainda há um Deus no comando e no trono de todas as coisas. No capítulo 6 você vê o Espírito Santo trabalhando no meio dos homens e no meio das viúvas e no meio dos órfãos, promovendo amor, solidariedade, cuidado e dispondo pessoas que queiram servi-los como Cristo serviu a igreja. No capítulo 7, você vê o Espírito Santo capacitando pessoas a morrerem pela fé, utilizando o próprio Estevão como um mártir, explicando a todos através de sua morte, que aquele que conhece o poder do Espírito não teme nem a morte. No capítulo 8, você vê o Espírito Santo empurrando a igreja, espalhando a igreja pelo mundo, e quando usa Filipe até chegar em Samaria, e ele sacode a cidade de Samaria pelo poder de sua graça. No capítulo 9, o Espírito Santo decide fazer uma parada radical na estrada de Damasco, quando encontra Saulo, que ia famoso, mas faminto, famoso pelo que fazia, mas faminto por fazer mais, e tentar arrancar as pessoas da sua fé e matá-las diante dos seus algozes. Agora o Espírito Santo para ele no caminho, derruba ele de sua cavalgadura, se é que assim estava, e ali a vida de Saulo é mudada, e ele passa a ser chamado de Paulo, por conta daquilo que o Espírito fez na vida dele. De um homem só se tornou o mártir extraordinário do cristianismo. Percebe-se que no capítulo 10 a coisa muda, porque o Espírito Santo decide descer em Jope, uma cidade gentia, e na casa de Cornélio ele barulha tudo, simplesmente porque está até um cara cujo nome é Cornélio, que fazia súplicas e orações, e o próprio texto diz que Deus ouvia e via as esmolas e as orações de Cornélio. Então Deus diz: eu vou descer lá também. O capítulo 11, o Espírito Santo decide ir um pouco mais para a Ásia, e ele decide chacoalhar Antioquia, de tal maneira que primeiramente usa judeus e depois usa africanos, e estabelece a igreja mais poderosa da Ásia, a igreja que projetou a obra missionária. Oh, queridos, o capítulo 12, o Espírito Santo decide fazer uma gracinha e tirar Pedro da prisão de uma forma extraordinária, que nem a igreja creu. No capítulo 13, ele chacoalha as estruturas da igreja formada em Antioquia e decide enviar Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, para a obra que ele havia chamado. No capítulo 14, ele decide trabalhar nas margens do mar Egeu, nas bandas da Ásia, em Troade, e parando por ali em algumas outras cidades vizinhas, estabelece igrejas e comunhão, e faz com que o evangelho não fique só em um lugar, mas cujas pessoas que recebem a fé são dinamizadas e expandidas cada vez mais. O capítulo 15, o Espírito Santo traz o apóstolo Paulo e outros apóstolos a se encontrar em Jerusalém e definir a base do que seria a igreja para os próximos séculos. No capítulo 16, o Espírito Santo decidiu chacoalhar a cidade de Filipos, onde uma das mais poderosas igrejas que já teve em pé na região da Ásia foi estabelecida. No capítulo 17, ele decidiu que deveria promover um avivamento na cidade dos atenienses, Atenas, o lugar onde estavam os maiores filósofos de então. E lá aparece Saulo pregando sobre o Deus desconhecido que balançou as estruturas das pessoas. O capítulo 18, o Espírito conduz Saulo de volta pelo mesmo caminho que ele passou há cerca de 13 anos antes, fortalecendo igrejas e plantando igrejas em Filipe, Tessalônica, Bereia e outras partes por ali afora. E onde ele passava, milagres aconteciam.
No capítulo 19, o Espírito Santo diz: eu quero soprar agora em Éfeso. Vamos para a cidade da deusa Diana. Vamos derrubar aquele templo. E o apóstolo Paulo é conduzido a Éfeso. E lá ele encontra 12 irmãos que eram só batizados no Espírito, no batismo de João. E Paulo pergunta: em que batismo sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Ele falou: vocês já conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: nunca, nem ouvimos falar. E Paulo diz: peraí, orou por eles. E o Espírito Santo os encheu. E iniciou uma das mais poderosas igrejas da Ásia. Oh, queridos. Ai, Jesus de Nazaré. No capítulo 20, o Espírito Santo diz a Saulo: Saulo, agora é hora de fortalecer o povo, porque você vai começar a sofrer tudo aquilo que eu falei que você ia sofrer por amor de mim. E Paulo deixa os irmãos em Troade e decide voltar a Jerusalém, onde de lá começa toda a trajetória de perseguição nos 8 capítulos que virão até chegar em Roma. E nesses 8 capítulos, em cada paragem, em cada lugar, o Espírito Santo chacoalha a vida de Saulo e usa tudo aquilo que ele vive, tudo aquilo que ele fala, para salvar, para curar, para balançar, como Festo, como governadores, como tribunos, como soldados, como romanos, a ponto de ele dizer que a própria guarda pretoriana, todos haviam ouvido o Evangelho por meio de sua boca. Uau! O Espírito Santo chacoalhou tudo aquilo. Durante o primeiro século, portanto, a igreja cresceu de maneira abundante, porque tinha uma força motriz que os empurrava, que os balançava, que os sacudia, e essa força se chamava Espírito Santo. O segundo século começou de uma forma muito difícil, porque os pais da igreja já começaram a institucionalizá-la demais. Começaram a colocar muitos adereços, muita coisa de homens, e tudo que o homem vai aparecendo, o Espírito Santo vai se desfazendo. Onde o homem vai se crescendo, vai achando que é o tal, o Espírito Santo podia derrubar qualquer um, mas ele vai simplesmente se retirando. No momento em que eu começar a me achar, o Espírito poderia me dar uma rasteira baiana, mas ele simplesmente vai se retirando, porque ele é extremamente educado, ele não briga pelo espaço que é dele. Se eu quiser ocupar o espaço dele no meu coração, ele simplesmente vai obedecer ao meu desejo e vai deixar com que eu faça como quiser. Tal é a gentileza do Espírito. É por isso que disse Jesus lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele ceará comigo. Ele nunca vai forçar a fechadura, ele nunca vai bater com força, nunca vai gritar para que você ouça, mas ele vai sussurrar o seu ouvido dizendo: ei, você está me deixando agora, você está me afrontando agora. É por isso que nas 7 cartas da igreja, ditas à igreja do Apocalipse, onde João, na ilha de Pátimos, recebeu de Deus essas instruções, todas as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia Menor, o Espírito Santo inicia e termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas se você buscar na arqueologia, ou quem já foi para a região da Ásia, vai perceber que dessas igrejas das quais o próprio Espírito Santo disse: ouça-me, elas se perderam. No segundo século, nenhuma delas existia mais. Quando inicia o 3º século da era cristã, essas mesmas igrejas são só sombras do passado. Por quê? Pergunta para quem está ao seu lado: por quê? A resposta é simples. Se ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Se elas fecharam, faliram, quebraram, é porque simplesmente não ouviram. Taparam seus ouvidos. E desde então, desde que mundo é mundo, dá a impressão que é essa luta constante de o homem rejeitar a presença do Espírito Santo. Se você estudar a história do cristianismo, você vai perceber que do século 3 em diante, foram níveis e níveis de total escuridão, a ponto de termos 1000 anos que não se fala de igreja, de uma escuridão total, onde a igreja se fundiu com o imperialismo, com a política, com o domínio romano. E ela perdeu toda a sua essência. Se tornou nada mais do que mecanismos humanos de manipulação. Aquilo que foi antes gerado pela vida do Espírito se tornou como a arma mais mortal que o homem já teve em suas mãos.
milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas foram mortas pela igreja, como um instrumento de raiva, de ódio nas mãos de Satanás. Eu fui a uma igreja em Évora, no sul da Espanha, e tirei muitas fotos. Você entra dentro dessa igreja, catedral bacana por fora, aí você entra dentro dela, assim, um pouco maior do que a nossa, e as paredes delas, toda desenhada, incrustada, 5.000 crânios de cristãos mortos na noite de São Bartolomeu. 5.000 crânios enfeitam a igreja e as missas acontecem lá dentro. Porque estes irmãos entenderam que deveriam seguir Jesus pela fé, segundo as lições de Lutero. Tal é as circunstâncias que ao longo dos séculos eu poderia narrar para você, que século após século, cada situação que a igreja viveu e foi sofrendo, aqueles que remanesciam em meio a uma fé pura, querendo o governo do Espírito. Até que 500 anos atrás o Espírito Santo decidiu usar Savonarola, John Hus e por fim Lutero, até chegar em nosso tempo. Se você pudesse viajar pela Europa, como já tive o prazer de algumas vezes fazer isso, mas não sob o prisma de turismo. Todas as vezes que fui, foi a missões e buscando mecanismos de plantação de igrejas. Mas a Europa, durante os 3 últimos séculos, antes do século XX, do século XVII até o século XX, ficou como que pegando fogo em chamas. Desde as margens da Polônia até a Finlândia, até as regiões de Portugal, descendo até as partes mais inóspitas próximas à Grécia, tudo fora contaminado pelo poder do Evangelho. Paixão e fogo de amor por Deus em todos os lugares. Homens inflamados e movidos pelo Espírito Santo saíram de lá e esparramaram-se pelo mundo inteiro. Mas quando chegou o século passado, então tudo mudou. Então as pessoas deixaram de ouvir o Espírito Santo. E os liberalistas começaram a dizer: não é bem assim. Ele não atua mais assim. Na verdade, ele nem está mais aqui. Se você for a Londres, na Methodist Church, uma das mais importantes igrejas que o mundo já viu, onde John Wesley derramou suas lágrimas e pregava todos os dias para 10.000 pessoas. Não passa de um grande museu. Tem uma porta do lado esquerdo onde você entra, e tem uma carreirinha de banco onde 20 e poucas pessoas fazem o culto durante a semana. Um culto por semana, com 20 e poucas pessoas, de idosos. Então aquele monstro de igreja do lado direito, você entra, você tem um shopping de um lado e um museu do outro. E você vai ao fundo onde estão os aposentos de Wesley, e você paga 5 euros para conhecer a cadeira de Wesley, onde ele orava, a Bíblia, o lugar onde ele se derramava diante de Deus. Uma cúpula de vidro cobre a poltrona, a cadeira, a mesa, a escrivaninha, onde a Bíblia dele está exposta. No lugar onde, como uma cúpula de vidro assim, que cerca a cadeira dele tem duas marcas dos cotovelos. O meio da cadeira é corroído, como que a madeira, sabe, lá, corroeu. Lágrimas. O lugar onde ficavam os 2 joelhos estão intactos. Por quê? Eles clamavam a Deus porque precisavam do fogo do Espírito. Mas a igreja achou que pode caminhar sem Ele. Ninguém vive sem o Espírito. Nenhuma igreja sobrevive sem o poder do Espírito. Pecamos porque desprezamos Ele. Eu nem cheguei a te mostrar o ministério dele, e não dá mais tempo de eu fazer isso.
Mas uma coisa eu posso extrair de tudo isso aqui esta noite: nós temos que parar de desprezá-lo. Nós precisamos acordar que estamos perdendo tudo que foi gerado pelos nossos pais. Estamos cada vez mais frios, cada vez mais mornos, cada vez mais esqueléticos espiritualmente. Não nos condoemos mais com as dores uns dos outros. Não sentimos mais a compaixão contínua por a vida daqueles que estão gemendo. Não sentimos nem falta do Espírito Santo. É como se ele fosse simplesmente alguém que de vez em quando a gente cita em alguma canção. E pela misericórdia, graça e favor dele, é que a gente continua ainda em pé. Porque ele não desistiu de nós. E digo tudo isso na esperança de que haja, assim como houve em Israel e assim como houve em outros lugares. E eu quero crer. Literalmente eu quero crer. Que assim como disse Elias diante do Senhor: só eu fiquei, Senhor. E agora querem apagar até meu fogo. E o Senhor disse a Elias: Elias, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram o joelho a Baal e cuja boca não o beijou. Então eu quero crer que aqui dentro dessa igreja ainda existe aqueles que digam: Senhor, eu sou um dos 7.000 que estou faminto pelo fogo que queima dentro do meu coração. Eu quero crer que dentro dessa igreja ainda existem pessoas que estão dispostas a romper as barreiras do tradicionalismo e quebrar os seus próprios protocolos pessoais do que ele não faz ou ele não é, porque eu quero te afirmar: ele faz e ele é e continuará sendo Senhor para todos sempre. Ele nunca mudou, ele nunca vai mudar. A única coisa que tem mudado no coração do Espírito é o anseio por nós. Ele anseia para estar conosco. Mais do que a gente anseia por Ele, Ele anseia por nós. Ele te deseja mais do que você deseja Ele. E a gente não pode permitir que nos tornemos um continente europeu, que nos acomodemos à brasa apagada. Muitos aqui são do tempo em que se usava fogão a lenha, e se não usava fogão a lenha já sabe como que era, pelo menos. Não poucos de nós aqui sabem disso. Tem muita gente que está com a brasa assim cheia de cinza, né? Mas se der um soprãozinho, vai ver que tem uma fagulhazinha vermelha na brasa. Ela tirou a cinza. E se fizer de novo, a brasinha faz assim. E se continuar fazendo, ela vai esquentar, ela vai aquecer, e ela vai queimar. Então o que eu peço todos os dias, eu peço que você faça o mesmo. Sopra, Espírito. Sopra. Sopra a minha cinza para fora. Sopra todo esse embaraço. Quantos cristãos, eu não tenho mais um minuto, eu queria que você ficasse em pé. Quantos cristãos que já se derramaram diante do Senhor, cujo rosto ficou molhado de lágrimas, cujo coração se quebrantava diariamente. Quantos que experimentaram a presença do divino e compartilhou com família e amigos dizendo: eu senti algo maravilhoso do Senhor. Quantos que já navegaram em ondas tão intensas. Então tudo que tem hoje são lembranças. Oh, lembranças de um tempo que passou. Então é necessário pedir a Deus: Senhor, acende outra vez.
Acende de novo essa paixão em mim. Quero te amar de verdade como antes. Assim como Abacuque orou a Deus e disse: aviva no Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Como quem diz, o Senhor avivou lá atrás, a gente não conseguiu manter. Aviva outra vez. Continua. Que o Espírito Santo nos guie, queridos. Semana que vem, se Deus permitir, eu vou te mostrar o ministério dele. O que ele quer fazer conosco. O que ele atua aqui. É uma construção tão imensa, mas se a gente não entender que precisamos ouvi-lo, desejá-lo, jamais chegaremos ao alvo do que é atingir a estatura varonil de Cristo. Diga para quem está ao seu lado: o Espírito Santo tem a ideia de te transformar em parecido com Jesus, na medida de Jesus. Que coisa, né? Esse é o ministério dele. Nos tornar na mesma estatura de Jesus. Dura coisa é o ministério do Espírito Santo. Que se tem um cabra ruim, sou eu. Se tem um cabra difícil de ser trabalhado, sou eu. Mas mesmo assim, eu preciso estar disposto a dizer a ele todos os dias: Senhor, desiste não. Sou como uma pedra bruta que precisa ser talhada diariamente. Desiste não. Continua, desiste não. Talvez você seja, pelo menos, creio que você é bem melhor do que eu. Mas talvez ainda também, de igual modo, dá um pouco de trabalho para o Espírito Santo. Então talvez seja a noite de nós dizermos a ele: Senhor, não desiste de nós não. Desiste não, faz de mim o que o Senhor quer fazer.